Tem gente que chega na consulta querendo resposta pronta, mas a espiritualidade costuma começar fazendo a gente olhar para dentro. Saravá, minha gente, hoje eu vou prosear com você sobre o que perguntar numa consulta espiritual. E mais importante ainda, como chegar diante da entidade com respeito, verdade e responsabilidade. Consulta espiritual não é balcão de adivinhação. Consulta espiritual é encontro de orientação, amparo e esclarecimento. A entidade não está ali para mandar na sua vida. A entidade está ali para ajudar você a enxergar melhor o caminho. Mas quem caminha é você. Por isso, a primeira coisa que se leva para uma consulta não é pergunta bonita. A primeira coisa que se leva é sinceridade. Não adianta esconder de preto velho aquilo que a sua própria consciência já sabe. Não adianta pedir direção se você só quer ouvir confirmação da sua vontade. E não adianta pedir ajuda espiritual se você não quer mudar atitude nenhuma. Umbanda ensina caridade, mas também ensina responsabilidade. Então, antes de entrar na gira, respire e pergunte a si mesmo o que você realmente precisa compreender. Às vezes a pergunta não é sobre o outro. Às vezes a pergunta é sobre a sua postura diante do outro. Em vez de perguntar se alguém vai voltar para você, pergunte o que você precisa aprender com aquela dor. Em vez de perguntar se uma pessoa está contra você, pergunte como se proteger sem alimentar ódio. Em vez de perguntar quando a vida vai melhorar, pergunte qual mudança você precisa começar hoje. Isso muda tudo. Porque pergunta madura abre caminho para orientação madura. Pergunta movida por vaidade costuma procurar controle. Pergunta movida por medo costuma procurar garantia. Pergunta movida por fé procura direção. E direção não é prisão. Direção é luz para você escolher com mais consciência. Uma boa pergunta para consulta é simples e honesta. Você pode perguntar como lidar melhor com uma situação de família. Você pode perguntar que atitude tomar para ter mais equilíbrio no trabalho. Você pode perguntar como fortalecer sua fé sem fugir das suas obrigações. Você pode perguntar como melhorar sua conduta dentro e fora do terreiro. Você pode perguntar como cuidar da sua mediunidade com disciplina e humildade. Você pode perguntar como atravessar uma tristeza sem se entregar ao desespero. Você pode perguntar como fazer as pazes com a própria consciência. Essas perguntas não entregam sua vida na mão da entidade. Essas perguntas convidam a entidade a iluminar sua responsabilidade. E isso é fundamento. Agora, superstição é achar que a entidade vai decidir tudo por você. Superstição é achar que um passe resolve aquilo que sua conduta insiste em repetir. Superstição é achar que vela acesa compra favor espiritual. Superstição é achar que guia no pescoço substitui caráter no peito. Ritual sem conduta não sustenta transformação. A vela pode ajudar a firmar sua intenção, mas ela não vive sua vida por você. O banho pode ajudar você a se reorganizar, mas ele não lava a mentira que a boca insiste em contar. A guia pode lembrar compromisso, mas ela não carrega compromisso que você abandonou. A entidade orienta, consola e corrige quando é preciso, mas a entidade séria não alimenta dependência. Entidade séria não estimula vingança. Entidade séria não promete domínio sobre ninguém. Entidade séria não transforma dor em espetáculo. A espiritualidade de Umbanda trabalha para libertar, não para prender. Por isso, cuidado com a pergunta que nasce do desejo de controlar outra pessoa. Perguntar como dominar alguém não é consulta espiritual, é desvio de caminho. Perguntar como se vingar de alguém não é justiça, é ferida querendo virar veneno. Perguntar como obrigar o outro a amar você não é amor, é posse. E Umbanda não é posse. Umbanda é caridade. Umbanda é humildade. Umbanda é amor ao próximo, até quando o próximo não faz o que a gente queria. Chegar com respeito diante da entidade começa antes de pisar no terreiro. Começa quando você deixa a arrogância do lado de fora. Começa quando você entende que não está indo cobrar nada. Começa quando você entende que vai pedir orientação, não exigir milagre. Chegue com roupa simples, coração sereno e palavra limpa. Chegue sem querer testar a entidade. Chegue sem querer comparar uma casa com outra. Chegue sem pressa de arrancar resposta para tudo. Cada terreiro tem sua forma de trabalho, sua disciplina e sua firmeza. Respeitar a casa é respeitar o chão que está acolhendo você. Se houver orientação da casa, siga com humildade. Se houver silêncio, respeite o silêncio. Se a resposta vier diferente do que você queria, escute antes de se defender. Muitas vezes a entidade não diz o que agrada. Muitas vezes a entidade diz o que acorda. E acordar, meu filho, nem sempre é confortável, mas pode ser necessário. Quando chegar sua vez, fale com simplicidade. Não precisa enfeitar sofrimento para merecer cuidado. Não precisa dramatizar para ser ouvido. Não precisa contar a vida inteira se a dor principal já está clara. Diga o que está acontecendo. Diga o que você sente. Diga onde você está confuso. Diga o que você já tentou fazer. E diga também onde você sabe que falhou. Isso é chegar com verdade. Verdade não é se humilhar. Verdade é parar de mentir para si mesmo. Uma consulta limpa nasce quando a pessoa não tenta parecer melhor do que é. A entidade não precisa da sua pose. A entidade trabalha melhor com sua honestidade
honestidade. Se você está com raiva, diga que está com raiva. Se você está com medo, diga que está com medo. Se você está perdido, diga que está perdido. Mas não transforme a consulta num tribunal contra os outros. Leve sua dor, mas não leve calúnia. Leve sua dúvida, mas não leve fofoca. Leve sua angústia, mas não leve vontade de condenar quem não está ali para se explicar. Fadica prestinte a paz tem-se prazer, não pede não é. O que bem disse você que pergunta por causa dela. Você pode pedir força para agir com justiça. Você pode pedir clareza para colocar limites. Você pode pedir serenidade para não revidar na mesma moeda. Mas não peça que a espiritualidade faça aquilo que sua raiva está mandando. Raiva passa, consequência fica. E quem busca Umbanda precisa aprender a responder pela própria escolha. Outra coisa importante é não querer transformar a consulta em curiosidade. Não pergunte só para saber segredo da vida dos outros. Não pergunte para bisbilhotar sentimento alheio. Não pergunte para alimentar ansiedade. Pergunte aquilo que ajuda você a crescer, corrigir, perdoar, decidir ou seguir. Essa é uma boa medida. Se a resposta não vai melhorar sua conduta, talvez a pergunta nem precise ser feita. E se você não souber o que perguntar, diga isso com humildade. Você pode dizer que está confuso e precisa de luz para entender o momento. Você pode pedir orientação para enxergar o primeiro passo possível. Você pode pedir ajuda para fortalecer sua fé sem abandonar a razão. Isso já é uma grande pergunta, porque muita gente chega querendo resposta para o futuro, mas esquece de cuidar do presente. O futuro se ajeita melhor quando o presente deixa de ser largado. A espiritualidade pode orientar, mas não deve virar muleta. Toda orientação recebida precisa ser levada para a vida prática. Se a entidade orientou paciência, pratique paciência em casa. Se orientou disciplina, comece pelo horário, pela palavra e pelo compromisso. Se orientou perdão, não confunda perdão com voltar para o mesmo sofrimento. Se orientou silêncio, pare de alimentar conversa que só aumenta a confusão. Se orientou oração, ore sem transformar oração em moeda de troca. Se orientou estudo, estude com constância e humildade. A consulta termina no terreiro, mas o trabalho continua na sua conduta. É aí que a Umbanda entra de verdade na vida da gente. Não só no ponto cantado, não só na vela acesa, não só no passe recebido, mas na maneira como você trata quem mora com você, na maneira como você fala de quem não está presente, na maneira como você trabalha, promete, cumpre e repara o erro. Fundamento sem caridade vira vaidade, e vaidade espiritual é coisa perigosa porque parece fé, mas serve ao ego. Também é bom lembrar que nem toda resposta vem do jeito que a gente espera. Às vezes vem numa frase simples, às vezes vem num conselho que parece pequeno, às vezes vem num puxão de orelha dado com amor, às vezes vem depois, quando você fica em silêncio e entende melhor. Não force sinal, não invente mensagem onde só existe ansiedade. Não transforme qualquer acontecimento em aviso espiritual. Discernimento também é fundamento. Umbanda não pede que você abandone a razão. Umbanda pede que você una fé, consciência e caridade. Se a questão for de saúde, procure também cuidado médico. Se a questão for de lei, procure orientação adequada. Se a questão for emocional, aceite ajuda responsável quando precisar. A espiritualidade ampara, mas não substitui todos os recursos da vida. Isso não diminui a fé, isso amadurece a fé. Uma boa consulta deixa a pessoa mais consciente, não mais dependente. Deixa a pessoa mais humilde, não mais orgulhosa. Deixa a pessoa mais responsável, não mais acomodada. Deixa a pessoa mais caridosa, não mais julgadora. Se depois da consulta você sai querendo se melhorar, a semente foi bem plantada. Se você sai querendo controlar todo mundo, volte para dentro de si e revise o caminho. A entidade não é ferramenta da nossa vontade. A entidade é trabalhadora da luz, da lei, da caridade e da orientação. Respeito não é medo. Respeito é consciência do sagrado. Chegue simples, chegue verdadeiro, chegue disposto a ouvir, chegue disposto a fazer sua parte. E, se puder, antes de perguntar qualquer coisa, agradeça. Agradeça pela casa aberta, agradeça pela corrente de trabalho, agradeça pela oportunidade de aprender. Gratidão ajeita o coração para receber orientação sem soberba. No fim das contas, a melhor pergunta talvez seja esta: o que eu preciso melhorar em mim para caminhar com mais verdade, amor e responsabilidade? Essa pergunta, meu filho, não é fraca. Essa pergunta é de quem quer crescer, e quem quer crescer já começou a ser ajudado pela própria consciência. Umbanda é pé no chão, cabeça no alto e coração limpo. Saravá.